Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e estamos aqui para mais um episódio e dessa vez em comemoração aos 19 anos de guarda municipal de São José do Rio Preto. A gente chegando numa data especial, quase 20 anos de corporação. Trouxemos aqui hoje o ex-comandante, aliás, o primeiro comandante da Guarda Municipal de São José do Rio Preto, o Tenente Mário, e o último comandante anterior, o inspetor Aurélio, que comandou a tropa. Chama a câmera aí, Vanessa, chama a câmera. Vamos mostrar os convidados aqui. Aí o inspetor Aurélio e o tenente Mário, ex-comandante e primeiro comandante da Guarda Municipal. E a gente vai falar bastante da história da Guarda Municipal, do início, dos primórdios da Guarda Municipal. Mas antes, vou pedir que você se inscreva no canal Márcio Martino para seguir acompanhando tantos episódios de assuntos referentes à segurança pública, profissionais de todas as polícias, judiciário, enfim, diversos convidados e assuntos interessantes para toda a sociedade. E também agradecer aos nossos colaboradores, a nossa sempre QAP Brasil, loja de armas e munições. Você sabe que a QAP Brasil tem duas lojas em São José do Rio Preto, uma na Avenida Getúlio Vargas, próxima ao Patangará, e a outra ali próximo ao CPI 5 na Avenida Constituição. O pessoal que é da segurança pública, segurança privada, gosta de comprar os equipamentos ali. Eles ajudam na sua compra da primeira arma, tanto no preço, que é especial, e de diversas promoções de armas no local, e também com o despachante dessa sua primeira compra, você que está com dificuldade. E o mais importante, o clube de tiro novo, lá em Badibacite, com a melhor estrutura da região, que a Pegans Clube fica lá na cidade de Badibacite, tem pista automatizada, climatizada, com toda a tecnologia disponível, pista de IPSC para aquele tiro mais dinâmico, um ambiente familiar com quadra de vôlei. Você que está afim de praticar tiro, tem curiosidade e quer estar num espaço bacana para interagir ali com o pessoal, os amigos, os CACs, é o lugar perfeito para você. E agradecer também o nosso querido Alexandre Rimoli, que é guarda municipal e está aqui aparecendo aqui no fundo, da Multidrogas, lá no bairro Fraternidade. O bairro Fraternidade fica ali próximo a Engenheiro Schmidt, próximo o Salão de Eventos Vila Conte, e fica na Avenida Kleber Miguel Melara 806, a avenida principal ali do Fraternidade. O Alessandro Rimoli é o farmacêutico, ele dá desconto para os profissionais da segurança pública. Então você que está precisando de um remédio, um suplemento, ele faz entrega e é uma farmácia que tem um custo-benefício excelente, principalmente para você que é da segurança pública e está precisando fazer a sua compra. E também, agora, o nosso novo colaborador aqui, até mostrar aqui, Vanessa, mostra aqui as caixinhas, o frango de vó, entregou para a gente aqui não sei nem falar esse nome, conglione e um nhoque e diversas massas que eles estão fazendo agora, né? Além do frango, que já é conhecido aí, o frango de vó, eles estão fazendo canelone, conchiglione, soffioli, rondelli fatiado, nhoque recheado, e daqui a pouco eu vou experimentar, para não falar tudo de uma vez. Você vai ver aqui que vou mostrar a textura da massa fina que ele entregou aqui para a gente experimentar. Os nossos convidados vão sair jantados aqui do podcast, e agradecer bastante aí todos os colaboradores. O frango de vó, ele fica na Rua Antônio de Godoy 3580, massa de vó, você vai ficar vendo aqui na tela de trás, e acompanhem eles lá no Instagram. Eu vou deixar todos os colaboradores aqui na descrição do vídeo. Agora vamos ao que mais interessa, que é o nosso bate-papo aqui com dois ex-comandantes da Guarda Municipal e revisitar a história. Obrigado, comandante Tenente Mário, obrigado, inspetor Aurélio, pela presença aqui no nosso podcast. Vamos lá? Vamos direto? Vamos direto. Bom, tô no ar? Já está no ar, pode soltar o verbo. Então tá bom, mas eu não vou... É que eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, tá certo? Que é um prazer falar com vocês. Maravilha, o prazer é nosso. Obrigado por ter aceito o convite aí. Agradecer, Martino, pelo convite, estar participando do seu podcast. Eu acompanho, né? A gente conversa bastante, eu acompanho o podcast já há algum tempo e acho bacana. E para mim é um privilégio estar participando. E principalmente
do lado da fera, né? Da nossa lenda, primeiro comandante, Tenente Mário de Souza Rodrigues, e a gente já conversou sobre isso. Eu falo, se hoje a guarda está nesse patamar, indo para 300 agentes, isso se deve ao nosso Tenente Mário, que fez um trabalho bonito lá atrás, quando a gente era em 59. E como a gente é a primeira turma, não tínhamos pessoas antigas, né, para dar, passando algum conselho, experiência, segurando nas ocorrências, segurando às vezes o ímpeto, né, do recruta. E o único que fazia isso com a gente era o Tenente Mário, que ele ia em loco, ia no local, nas ocorrências. A gente era desarmado, né? E o único então que estava armado na ocorrência era o tenente, que o pessoal já até conhecia como o senhor da quadrada. Era o terror dos malas também nas ruas aí de Rio Preto. Tenente, conta um pouquinho para nós o desafio que foi ter sido o primeiro comandante, né? A estreia da guarda, tudo muito cru ainda, não tinha aquela lei, a Lei 331 veio em 2010, que talvez não tinha ainda uma estrutura de base, de viatura, de armamento. Como que foi esse desafio de ter sido o primeiro comandante da guarda? Olha, realmente foi um desafio, certo? Porque hoje você vê a Guarda Municipal, é outra estrutura, outra coisa. Aquela época não tinha nada. Ninguém era subordinado de alguém ou superior a alguém. Era 59, 60. Porque tinha aquele rapaz que foi para Pará, no Ibama, lembra dele? Marco Aurélio. Perfeito. Então, ele não tinha nada, absolutamente nada, tá certo? O que foi feito? Eu peguei o Aurélio, peguei mais 2 rapazes lá, 2 guardas que foram policiais militares, lembra disso? Sim. Era o que está em Votuporanga. Frasson, e aquele que nós falamos agora há pouco, não? O Galavote. Que foi ouvidor lá. O Floriano. Então eu peguei esses meninos, esses guardas, e coloquei eles para fazer marchar com o pessoal, certo? Pegava, dividia um povo e a gente marchava só para ter uma estrutura, para ter alguma coisa. Porque ninguém tinha nada, ninguém sabia nada, tá certo? Então foi isso, nós começamos dessa forma. Todo mundo, até nós estamos conversando agora há pouco, eu e o Aurélio, como é que foi a minha chegada à guarda. Eles estavam, né, todo mundo paisano, tinha uma greve, quero crer, né? Sim, era na circular, eles estavam lá, mas, certo? Aí ele estava na esquina da Pedro Amaral com o Antônio de Godinho, com a Andaló, certo? Ele e um outro, que eu não me lembro quem, e aquela confusão de carro para lá, carro para cá, como eles não tinham nada de trânsito, então estavam fazendo até demais. Então eu fui lá, me apresentei para ele, falei quem eu era, que eu estava assumindo, e dali nós fomos, né? Começamos, ajeitamos ali a estrutura da avenida, aí fomos lá para circular, demos uma arrumada também, fomos embora. Depois disso é que nós tivemos a nossa apresentação realmente, né? Com o nosso professor também, o Gilberto Barbosa, que é uma pessoa também incrível. Era o diretor da Secretaria de Trânsito, né, o Gilberto? Então foi muito bom, certo? Apesar dessa circunstância totalmente adversa, deu para caminhar. Então, o senhor dentro da carreira ali que não existia ainda, porque hoje ela é uma carreira mais consolidada, né? Hoje tem o inspetor, subinspetor, tal, subcomandante, tem o primeira, a terceira classe, enfim. O senhor se viu ali numa situação que teria que definir algumas lideranças e para tocar o barco, né? Alguém que já tivesse tido uma...
alguma coisa Uma militar, experiência. uma experiência, né? Como é que era conversar, falar. Então a gente pegou esse pessoal e dali nós fomos comentando, falando, explicando e chegamos lá, tá certo? O Aurélio foi o primeiro, estava comentando que ele foi o primeiro guarda, o senhor teve contato aí. Como é que foi, Aurélio? Então, foi isso mesmo. A gente estava debaixo do pontilhão ali da Andaló, né? Então, a gente falou que na Pedro Amaral com a Avenida Alberto Andaló. E, na época, teve uma mudança das linhas de ônibus. A população estava em choque, que começou igual tem em São Paulo, né? Que é por número, numeração. Não existia. Nos ônibus era escrito Eldorado, Solo Sagrado, Boa Vista, Anchieta. E veio numeração, que os ônibus iam circular em vários bairros. Então, aquilo estava trazendo um problema ali, até da entrada e saída, como a gente estava atuando no trânsito, né? Então eu estava ali debaixo do pontilhão, orientando alguns parceiros lá para puxar trânsito e tudo mais, e o tenente Mário chegou atrás, bateu no meu ombro: prazer, sou o tenente Mário, tal, sou o novo comandante de vocês. Falou: prazer, tenente, tal. O que vocês estão fazendo? Passei para ele o que a gente estava fazendo, tanto intervindo no trânsito ali, como ajudando dentro do terminal a população que estava perdida, né, orientando onde eram os pontos das linhas deles. E dali o tenente já, né, começou a trabalhar, já comandar a gente. E depois, com o tempo, lá na Secretaria de Trânsito, a gente fez uma apresentação, né, oficial, né, do comando dele. E depois de umas 2 semanas, eu acho, veio o Sargento Basso, que era o braço direito dele, que ajudava também nesse trabalho de estar comandando a gente um pouco mais próximo, né? Fazendo um serviço um pouco mais de rua, o Sargento Basso, o tenente mais na gestão, né? Então, o início foi aí. E nesse momento também estava ocorrendo o ataque do PCC, né? Que foi em junho de 2006. Estava tendo os ataques do PCC. E eu até lembro uma ocorrência que o Fabrício estava orientando lá no Solo Sagrado, no mini terminal de lá. E estava no ônibus lá, chegou uns caras, pediram para todo mundo descer, começaram a jogar um líquido inflamável e atiraram fogo no ônibus. E o Fabrício estava dentro do ônibus, teve que descer também. Aí a gente acho que 2 viaturas só. Ele estava de folga. Ele. Não, de serviço. Ele estava de serviço. Ele estava de serviço. Só que o tenente Mário vai lembrar, a gente só tinha calça jeans e uma camiseta. Ah, tá. Não identificaram que era... Não identificaram. Por sorte não identificaram, então só atiraram fogo no ônibus lá e Qual que foi o bairro desse... Foi lá no mini terminal, em frente ao Trítico, né? Na Avenida Dona Solândia. Era Solo Sagrado ali, né? Ali é Solo Sagrado, naquele mini terminal. Eles queimaram mais de um. Eu lembro que queimaram um no João Paulo. Acho que queimaram no João Paulo. Foi na minha rua, inclusive. Acho que queimaram uns 3 ônibus na ocasião. E um desses, o Fabrício estava dentro. Então, por sorte, não verificaram que ele era GCM. Mas era muito nisso, né? Muito nisso. Às vezes viu também, não sabe o que... E como é que era? Tinha um receio nessa época de acontecer alguma coisa com o pessoal? Como a gente atuava mais no trânsito, né, tenente? Na ocasião, a gente trabalhava mais no trânsito. Era o trânsito, né? A gente entrou como agente de trânsito. Então, assim, eu lembro que passou umas viaturas da Polícia Militar lá, conversou com a gente, falou: cautela, atento, tá tendo ataque e tudo mais e tal. Mas, graças a Deus, não ocorreu nada. A gente ficou sabendo que atacaram a base de Jundiaí, né? Porque a guarda de Jundiaí já faz um trabalho já há muitos anos, né? Mas com a gente em São José do Preto, graças a Deus, não teve nada, não. O senhor foi muito elogiado já, viu? O pessoal da antiga aí fala que o senhor foi um bom comandante, inclusive que quando precisava de um apoio e tal, como o pessoal ainda estava desarmado, o senhor ia para as ruas, ia dar aquele apoio para os guardas. Como é que eram essas situações? Porque eu comecei a fazer defesa pessoal um tempo depois, né? Lembra o nome do... Souza. O guarda Souza era a faixa preta. Então, ele começou a dar... Mas, passado um tempo, né? Defesa pessoal para os guardas. Então, antes disso, tinha mais um outro lá que era bom de... Bom de luta. Bom, É Franco, não? Franco. Então, ele era feroz. Mas muito bom. E o resto não sabia o que fazer, né? Então, eu estava sempre lá, correndo atrás para ver. Eu estava armado, né? Então... O pessoal entrou com um apetite de ir para cima.
Apesar desse tempo, né? Desse período de ter trabalhado no trânsito apenas, né? Depois transformou para mais pro lado da segurança pública, né? Mas nessa época do trânsito, desculpa, tinha uma situação danada, sabe? Os caras queriam acabar com a guarda. A imprensa estava batendo em cima. Sabe? Então, às vezes eles pegavam um cara que era PCD, né? Uhum. E colocavam o cara no lugar então, onde não devia. Uhum. Ou se podia, tinha que estar com o cartão. O cartão E o cara não punha cartão, né? Propositalmente. Sim. Propositalmente. Se o guarda fosse lá e fazia a autuação, eles mostravam o sujeito chegando, certo? Com problema, e a guarda multando o carro dele. Certo? Então foi difícil. Foi muito difícil. Graças a Deus nós tivemos bastante apoio, tá certo? Polícia Militar nos apoiou muito, certo? Precisava de alguma coisa, que ela queria brigar, não queria aceitar, chamava o reforço, eles iam e ajeitava as coisas. Então, foi muito bom. Mas, de resto, a Guarda Municipal, ela teve um trabalho muito bom. Ali tinha guarda, que eu falei, às vezes falava que o cara não podia ser só guarda. Uhum. Ele tinha que estar no FBI, certo? Alguma coisa, porque era muito bom. Uhum. Certo? Então, daí você vê. Pelos bons profissionais, a instituição acabou caminhando bem. Foi embora, Foi embora. Um trabalho que ficou muito... No início, foi muito eficiente, a gente vai lembrar muito bem, o Martino, que o tenente colocava, não sei se você vai lembrar, Kombi, para a gente atuar na área central, nas praças ali, com os moradores de rua, né? Então a gente sempre colocava 3 ou 4 na Kombi para fazer um trabalho em cima desses moradores de rua, né? Porque estava causando algum tipo de tumulto. E a gente tinha mais ou menos o nome de todos, né, Tenente? Uma quantidade, e a gente sabia o nome de praticamente todos os moradores de rua que tinham na área central. Todos, a gente sabia, tratava eles por nome. Por quê? Porque o número era pequeno e a gente fazia esse trabalho legal. Apoiava o CRAS, na época era o CRAS, hoje é o CRES, né? O CRES Pop. Antes era o CRAS, que era uma... Eu lembro do FRAS também, né? Aliás, é o FRAS, isso mesmo. Que é uma fundação, né? E agora virou o CRAS Pop. Então eles faziam um trabalho todo dia a dia, para não aumentar, né? Para não aumentar o número. E a gente fez trabalho bacana no início. Então ficou muito marcante. Aí depois trocou o governo e esqueceram um pouco essa tese. Mas a gente tinha o quê? 80, 100 moradores de rua na área central. Hoje, né? Já sabe, passa de 500. É um trabalho muito bacana. Outro que o Tenente Mário vai lembrar muito bem era a represa municipal de final de semana. Eu ia falar. De domingo. Você ia falar isso? Pode falar. Nossa, a represa municipal, sim. Era mais de 300 adolescentes lá na área do Lago 2 da represa, e uso de entorpecente, né, causando desordem, tirando a família de bem dali do uso da represa. E a gente começou um trabalho, o tenente à frente começou um trabalho todo domingo. A gente chegava ali 6 horas da tarde, saía dali 1 hora da manhã da represa. Era um ponto de algazarra ali. Era um ponto de algazarra. O pessoal usando entorpecente, próximo ao deck, ali na escadaria, no Lago 2, justo. Não, era centenas de... A gente às vezes fala... É difícil imaginar, naquele local ali, né, centenas de adolescentes. Mas era centenas de adolescentes. E com som alto, né? Um som muito alto. E consumo excessivo de entorpecente. Então, foi um trabalho que a gente... Formiguinha. Todo domingo a gente tava lá. Aí, conseguimos. 1 ano, mais ou menos. Demorou, né? Demorou um pouco. Mas aí a gente conseguiu limpar. Mas usando de exemplo até esse caso da represa, né? Porque o que eu ouço falar, vocês vão falar muito melhor do que eu, que tinha muito confronto, eles confrontavam mesmo. Então, sim, assim, quando chegava a guarda, jogava objeto, jogava né? coco, e aí tinha que ter de repente ali tinha que ter um confronto contra a turba ali que estava, de certa forma, agressiva. Mas teve um pouco essa questão de quando a guarda foi criada, né?
de ter ido pro trânsito, mas mesmo na segurança, eu lembro, porque quando eu entrei ainda tinha uma situação Sim, latente, nesse sentido, acho que o pessoal não entendia se a guarda é polícia, não é, pode, não pode, então tinha muito esse questionamento e demorou um pouco para entender, porque hoje a gente vê grande diferença, né, o inspetor. Hoje você chega, o pessoal já sabe o serviço, já sabe que pode, já entende e é difícil ter um confronto, vamos dizer assim. Mas usando esse exemplo, nessa época ainda era muito difícil, né? Nessa questão aí, né? O pessoal entender da guarda, o que era a guarda, por que ela estava ali. Primeiro a indagação, né? Perguntar se pode, né? Uhum. E depois o que você falou, o questionamento, depois o confronto, né? Não, eu acho que eles não podem, então a gente não vai baixar a cabeça. Então, às vezes, esses problemas que a gente às vezes tinha que conter, né? Às vezes uma contenção física moderada, né? Por causa disso, né? Dessa mudança e de saber se a gente podia ou não podia. Esse imbróglio jurídico, né? Uhum. Mas nos dias de hoje, graças a Deus, não ouço, né? Em abordagem nenhuma, ninguém vai falar isso, né? Vocês podem, não podem. Nunca mais ouvi, já há muitos anos. Mas uma das coisas é isso, né? A gente pegou no começo, pode, não pode, né? A gente usava um artigo do Código de Processamento Penal, isso, né? O 244? 282, acho que Qual? 282? Dizia que qualquer um do povo pode. O 301. 301. Né? Sim. E o funcionário público deve, né? Verdade. Então usava isso aí. E levava os povos para o plantão. Plantão, Tivemos muito apoio do plantão. Tá certo? Muito apoio, verdade. A Polícia Civil nos apoiava demais. Totalmente. Então foi ótimo. Sim. As ocorrências apresentadas, tudo normal, era sem questionamento por parte da Polícia Civil. Por que vocês estão fazendo? Vocês nunca não me lembro. Nunca. Muito né, Danante? Bom, muito bom. Verdade mesmo. E o senhor tinha aqui, nessa época, uma visão de o quanto que ia crescer, uma convicção do que era, de que aquilo... Qual que era a sua visão da guarda quando o senhor entrou? Nossa, isso aqui vai ser a polícia do futuro ou não? Era mais uma coisa... Olha, a gente queria que fosse, certo? Uhum. Gostaríamos que fosse. Um dia... Nós fomos, o prefeito, acho que em Ipiguá. Eu não sei quem ia ter em Ipiguá. Ele foi lá. Nós, com 59 homens, nós colocamos ao longo de Rio Preto a Ipiguá. Tinha a guarda. Não sei como. Chegamos lá em Ipiguá, aquele monte de guarda. Então, nós fazíamos umas coisas que era inacreditável. Eu disse lá, para quem estava comigo, eu não me lembro quem, que se a gente tivesse uns 100, 120 guardas, verdade, então a gente ia fazer... Muito melhor, né? Muito melhor. Perfeito. E agora está 200 mais 100, né? Estamos esperando mais 100, né? Estamos esperando mais 100. Maravilhoso. Esperando a hora extra aí para ver se a gente dá um caldo maior aí nas ruas. Mas hoje a guarda é muito solicitada também. A gente chega lá, ofício todo dia, né? Nem consegue cobrir. Não consegue nem cobrir o curto, né? Tanto pedido que tem de guarda hoje em dia, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. A guarda não tinha aceitação. O que o Aurélio falou é uma verdade, tá certo? Aí, a gente ia aonde falasse. Tipo, tem uma quermesse, não sei aonde. Isso. Pá, que guarda lá e fazia presença. Corrida, certo? Tem corrida, avenida. Conversava com o cara, com o responsável, se apresentava, estamos à disposição. Corrida de rua. Nós fizemos muitas. Esse Sargento Basso, ele tem um conhecimento de trânsito incrível. Certo? Então, ele colocava, fazia, administrava, tal, saía com 59 homens, fazia uma corrida de rua perfeita, sem nenhum problema.
Nenhum incidente. Então era isso. Então o que acontecia? Aniversário de boneca. Vamos lá. Certo? E tal. Tudo, Quando alguém mandava alguma coisa solicitando, nossa, era uma alegria pra gente. Tá certo? Então estava se firmando a guarda. Então era um negócio fantástico. O legal é que, assim, o que é de se destacar, né, admirar, é que, assim, mesmo com, talvez ainda o pessoal não entendendo, talvez por um pouco de ignorância, também não tinha uma legislação que tem hoje, que, né, isso foi em 2006, né, o início, a lei de 3022, que dá aquele peso para a guarda, regulamentado, 2014, e aí vem as decisões do STF, cada vez mais se consolidando, enfim, todo o resto de apoio do armamento, enfim. Mas a coragem dessa primeira turma de ter, não estão valorizando muito, né? Não tinha ainda uma lei da questão de carreira, que foi vir em 2010, mas mesmo assim a gente tem a nossa missão e vamos executar o serviço, porque não é fácil, né? Sim. Enfrentar esse início, né? Não foi não. E o jeito que vocês começaram também, né? Com calça jeans e camiseta. Nem colete antibalístico a gente tinha. Eu falo que eu passei um pouco também na pele, né? Já tinha colete que vocês entraram? Já, né? Colete. Demorou uns meses, mas... Nós tínhamos. Vocês tinham, tinha. Não sei se o Trent vai lembrar, teve um episódio lá com o Franco, uma faca lá, que o cara tentou esfaquear ele, aí as coisas deram uma acelerada e pagaram o colete pra gente. Mas o armamento só, acho que depois que vocês entraram, que a gente adquiriu na justiça, né? O salvo-conduto. 2014 também. 2014 também, né? Então, todo tempo sem armamento, a gente, na cara e na coragem, né? Fez muito flagrante sem arma, né? Muito, mas muito flagrante mesmo. Não sei se o Trent vai lembrar o buracão, tinha um buracão ali próximo à palestra, que era muito indivíduo lá consumindo entorpecente. Tráfico, demais. Tráfico. E era um local, assim, meio que sombrio, que era um buraco por debaixo do pontilhão, né? Deixa eu te dizer outra coisa. Deve estar lá na guarda um trabalho que tem um guarda lá, o Machado. Não, ele fazia, então a gente fazia um flagrante, ia para o tal distrito e colocava Jaime o Latanzi? O Latanzi. Ele que era o sargenteante, responsável por fazer isso. Então a gente fazia do mês todo, quantos flagrantes, verdade, ele fazia. Que foi apreendido, isso e aquilo, deve estar lá. Inclusive nós temos um episódio com o Latanzi, que hoje ele é especialista em trânsito. Verdade. Um dos melhores, Rio Preto, né? Aliás, especialista em trânsito. Muito conhecido. Ele ajudava a fazer as escalas, a gente chamava de sargenteante, né? Você chamava, né? Ele ajudava nas escalas. Então ele fazia esse trabalho. Deve estar lá. É um trabalho perfeito, porque a gente fazia isso, pegava, fazia em 3, 4 vias, né? Mandava um para o jornal aí, um para o comandante lá, o secretário, né? Sim, secretário. Um para a prefeitura e por aí, para ver se... Sim, ajudava. Porque para atrapalhar tinha um monte também, né? Para ajudar... Via de regra, a imprensa não noticiava, né? Na maioria das vezes não noticiava. Infelizmente. Até nisso mudou, né? Assim, hoje a imprensa não massacra, né? Ela dá muita notícia. Acho que esse relacionamento foi construindo, né? Com o tempo, verdade, também. Antes da gente continuar, que o papo ainda vai continuar, eu queria presentear os senhores, porque quem vem no Poliscast ganha presente, leva para casa. Aí, é uma caneca personalizada com o nome aqui do podcast para ficar na memória, né? Dos senhores, da participação aqui no Poliscast e da nossa colaboradora aqui, a AP Brasil, que fez essa caneca preta fosca aqui, muito bonita, para os senhores levarem para casa, lembrar, tomar um guaraná lá na sala da inspetoria. Muito bom. Legal, bicho. E também vou mostrar aqui, Vanessa, ó o que a massa do frango de vó aqui, ó, com muito queijo, muito boa.
Tá pegando aí? Eu já comi. É bom ou não? Nossa senhora. Nosso convidado... Parabéns pra mim de bom. Estão esperando acabar o podcast para comer. Muito gostoso, bastante queijo para quem gosta aí, ó. Uma delícia. As massas de vó do frango de vó. Quem quiser pedir no horário do almoço, todos os dias, está disponível do delivery. Vai vir nessa caixinha bonita aqui. Mostra aqui, ó. Essa caixinha bonita aqui. As massas de vó. Aqui, ó. Pacotinho que veio. Os convidados. Ó. Uma boa opção para quem tá com fome aí na hora do almoço. Valeu? Onde que foi a primeira base da Guarda Municipal de Rio Preto? Olha, foi lá no... No começo a gente ficou na secretaria, né? Por alguns meses a gente foi lá na Secretaria de Trânsito. A secretaria é aquela na Marginal? Não? Isso, na Marginal da UOSP. Era aquele né? prédio lá. Esqueci o nome do bairro ali. Ficamos lá. Depois viemos aqui pelo... FEPASA. FEPASA. A linha do trem ali. É. Tinha uma sala ali. Hoje o senhor já foi lá? Hoje é uma Secretaria de Desenvolvimento. Já fui na reunião. Tá bonito, né? Põe bonito nisso. Então, foi ali, o segundo lugar. Né? Aí depois a gente foi para Pedro Amaral, né? O senhor ainda estava com a gente. Na Pedro Amaral ali. Já. Eu conheci a base da Pedro Amaral. Ah, mas vocês entraram, a gente tava lá, não tava? Entramos, tava lá. Isso. O Tenente Mário foi com a gente para lá. Foi ele que mudou a gente para lá. Ah, legal. Ali já era uma estrutura mais... Sim, já era... Legal, melhor, né? Justo. Nós já tínhamos as bicicletas lá. Sim. Que antes não tinha, Não né? tinha. Motos, né? Algumas motos. Algumas viaturas, né? A 806 veio ali, a 744, 745. O pessoal que está prestando concurso, que também vai ser convidado a assistir nosso podcast, o pessoal tem essas curiosidades. Qual que eram as viaturas que tinham nessa época? Quais foram as primeiras viaturas que a Guarda conseguiu? Da Fiat, duas, né? 2 Sienas, né? 2 Sienas. Já andei muito também. A 743, que é a 743 é uma estrada. Fiat Strada. E uma Paraty, que era 806. O senhor lembra dela? Eu acho que o senhor que usava no começo, salvo engano. Uma Paraty 806. Se o senhor vai lembrar ou não? Não. E a Kombi. A Kombi era a melhor, né? Era o Tático Móvel. Tinha alguns eventos, a gente também, o senhor falou dos eventos, a gente fazia rodeio, a gente fazia muito rodeio. Uhum. Todos os rodeios a gente fazia interno, né? Então enchia a combosa lá, colocava 15 guardas. Mentira, né? Não cabia 12 guardas. E a gente ia para os eventos. Às vezes fazia 2 viagens, né? Então acho que a principal, mesmo que a gente falou a verdade, é a Kombi. Nossa, a Kombi, né? Fazia esse trabalho que eu disse na área central, né, visando morador de rua, era ela. Então, ia para a represa, era com ela, né, que transportava uma quantidade maior. Então, era isso mesmo, eram os 2 Sienas. A 742... Era 742, né? 742. Fez história, Então, isso não, ela é a melhor. E ela tá ainda? Tá lá no Canil, né? Tá no Canil. Existe ainda. Existe, o certo é deixar ela, né? Já era a Kombi, essa Kombi já era aquele motor... novo, né? Motor de Santana, novo. não sei. É de Santana, acho que é, né? Não é? Eu acho que ela é 2009, acho que ela é. Então já era um motor muito bom. Então eram essas primeiras viaturas. Antes disso tinha as 2 Saaras, não sei se o senhor lembra. 2 Saaras, aquelas motos Saara. Ah, sim, eu lembro. Tinha 2 Saaras, né? Usado, né? Mas tinha. E as primeiras motos foram a... 725, não sei se chegou a pegar. Era a Bros, era a Tornado? A Bros. Tinha uma Tornado, tinha eu lembro também, né? 734 e 735. Mas no começo eram as Bros, verdade, isso mesmo. Então Eu não tinha uma Falcon? Ou a Falcon veio depois? A Falcon veio depois, né? Acho que era da 2 policiais militares que ficavam lá, não sei se o senhor lembra do... aposentou agora, esqueci o nome dele. Parso. Era o Parso, do trânsito, PM. Aí eles aposentaram e vieram essas Falcon pra gente. Verdade, acho que já era na minha época isso daí. Hoje, quantas viaturas a gente tem, Tenente? Hoje passa de 60 viaturas? Ah, Nossa, tem muito, tem. né? Passa de 60 viaturas, hein? Quem tinha 4 viaturas. 4 viaturas. 4 viaturas, ia. Algumas bikes também, né? A gente fazia fazia um trabalho bacana de bike também. Nas Muito represas, bom, nos parques setorial, na represa, no calçadão, as bikes, né? O pessoal tava tudo fitness com essas... Tudo atleta agora. Tudo atleta. Com as bikes. Vai. E pedalava, hein? Pedalava.
Ele tava lá na represa, Lago 3 da represa. Na hora do intervalo, que era lá na Pedro Amaral, tinha que vir pedalando. Não tinha nada de Kombi buscar, não. É pedalando que vinha. E tem muita história essa Kombi aí, né? O pessoal descendo, correndo, pra ocorrência. A gente ouve Literalmente correndo. Na Pedro Amaral, ali na base também, já teve algumas ocorrências por ali, né? Próximo ali, você fala. Não tinha, não. O pessoal da Boa Vista gostava. Da Boa Vista. Saindo da represa, né? Isso, o senhor lembra, não queria falar dessa ocorrência, não. Foi com a Kombi. Pode contar, já prescreveu. Já prescreveu, nós estamos aqui pra contar papo engraçado. Ah, o senhor lembra disso aí, Tenente, não? Aí acho que o indivíduo jogou uma lata de cerveja na Kombi e saiu, tava de carro, né? E saiu disparada, a Kombi saiu atrás. Aí ele foi pra Boa Vista. Aí entrou dentro da casa dele, tá em flagrante, a guarnição entrou também. Aí no outro dia, no TVT ao vivo lá. Eu lembro de uma história não sei se eu já tava. O guarda subia, a Kombi tava meio. Não tava andando, aí o guarda subiu pra pôr peso, aí o outro guarda saiu acelerando. Ah, teve. Não foi o Carmelo? Não foi o Baiano, né? Qual que era? Baiano? Ah, isso deve ter acontecido mais de uma vez. Foi mais uma vez, mas o cara que subiu pegou a Kombi e subiu atrás fui eu. Ah, foi o senhor. Fazia coisa assim. E esse rapaz, eu não me lembro agora quem é o nome, tá? Ele desceu o acelerou. O senhor pendurado lá. Eu pendurado. Mas ele parou. Tô tentando lembrar quem que era, não tô conseguindo lembrar. Ele morava lá pela Eldorado, por ali. No Robson, não? Não. Não, Robson, não. Ah, então não vou lembrar quem é. Teve isso aí mesmo. Foi o senhor que fui eu. Fez contrapeso. Falaram pra mim que eu tava falando com o Machado lá na DM, ele falou que o Victório tinha muito... O senhor tinha proximidade com o Victório, né? Ou não? O senhor lembra do Victório? Lembro. O Victório é resenha também, né? Sim, é resenha. Mas ele falou alguma do Victório? Não lembro. Ele falou, chama o Victório pra falar com o Tenente Mário lá, que ele vai contar uma história boa. Ah, é? Do Victório eu não lembro nenhuma resenha. Me tiveram vários. O Victório era figura. É um loiro lá, né? Sabe? O André. Mas eu falava pra ele, daqui a pouco você vai... Ela teria que pegar o pé dele. Pegava é isso mesmo. A resenha é essa. Como que é? Que ele não vinha, uma hora ele estava testado, uma hora ele estava doando alguma coisa, então a gente falava, daqui a pouco você vai doar o quê que você vai ver? Coração. Doava muito sangue? Testado. É isso mesmo, teria que pegar no pé dele. Mas era boa gente. Nossa, muito até hoje, né? Boa gente. O pessoal Olha, eu fiz... Quem é que não gosta de mim? Tem? Deve ter, né? Não pode ser mas nunca me unanimidade. Mas né? nunca me falou alguém que não gosta. Mas graças a Deus eu tenho amizade com todo mundo, sabe? De vez em quando alguém me liga, quer saber como é que tá. Então é muito bom, muito bacana. Foi uma época boa. Nossa. O senhor ficou até que ano, o senhor lembra? Foi na virada do governo, né? Foi. Na virada do governo, o Valdomiro entrou. Foi na 2010, janeiro. O senhor ficou uns 4 anos ali? Não. Ou não? 2 anos e meio. 2 anos e meio? É porque não chamou no meio do... Deve ter chamado no meio do mandato, então, né? Não. Acho que o tenente entrou em junho de 2006, salvo engano. A gente entrou 26 de maio, no comecinho ele já entrou. E o final do mandato foi 2009? Foi dezembro de 2009? A virada de mandato? Acho que sim. Então foi isso. Que foi maio, né? Maio de 2006. Junho de 2006 até dezembro de 2009. É isso, né? 2 anos e meio, né? Foi bom. E como que era quando o senhor tinha que puxar a orelha do povo? A gente era linha dura quando precisava. Né? Frisch, passaram do ponto aí, tem que puxar a orelha. Ou tá muito manso. Não. A gente fazia um trabalho assim, precisa chegar junto, vamos chegar. Precisa fazer alguma coisa, vamos levar. Então era dessa forma,
não podia, não devia fazer um negócio de graça, sabe? Uhum. Bater em alguém. Não, isso não. Isso é totalmente contrário a isso. Não, nunca. Nem na minha época de policial eu Não admitia, né? não admitia esse tipo de coisa. Ninguém respondeu o processo administrativo. Nada, Ninguém respondeu. Não. Nenhum processo administrativo. Eu acho que teve uma sindicância, se não me engano, só questão de fardamento, alguma coisa, mas também não evoluiu, não. Não respondeu o processo nenhum, não. Mas assim, Tenente Mário é dessa forma mesmo. Às vezes, quando tinha que chamar, principalmente nas pré-eleições, né? É uma coisa que tá, né? A sociedade está mudando, né? Hoje, às vezes, não pode chamar atenção numa pré-eleição, né? Uhum. Fala-se que você tem que chamar atenção no individual, né? E elogiar no no coletivo. Mas não, eu sou também da época que você chama atenção numa pré-eleição no coletivo para quem tá vendo o erro do parceiro não cometer igual, né? Tá sendo um exemplo. Então, ele chamava atenção mesmo. Só que quando tinha que ser paizão, o Tenente Mário era paizão, né? Precisava falar com ele, dar conselho. A sala dele era aberta para quem quisesse entrar lá, conversar com o tenente. Então é dessa forma, né? A gente sempre fala, né? Pra você mostrar a liderança, você não tem que se impor, né? Com falta de respeito, tentar diminuir o subordinado. Isso, né? Sou testemunha que nunca aconteceu com o tenente Mário. Sempre. E o cara que cometiu, quando ele estava falando, ele sabia, né? Que ele errou. Então não tinha como ele argumentar algo, né? Mas é mais uma das qualidades do Tenente Mário, isso aí. A hora que tinha que chamar a atenção, chamava, né, no coletivo, mas quando tinha que ser paizão também, chamava na sala, dava conselho. Porque de repente uma coisa não é chamar atenção, né? Às vezes é usar um caso como Exemplo, ilustração um exemplo de... Para todos saberem que não pode fazer aquilo, né? Foi feito assim, mas poderia ter sido feito também. Exatamente. De outro jeito, né? Exatamente. Ou um pouco melhor, né? Mas eu lembro que quando eu entrei, o pessoal falava muito isso. Não sei se você lembra dessa época, quando a gente entrou. O pessoal falava, na época do Tenente Mário, tinha pré-eleição toda semana, todo dia. Não, todo dia. Acho que era todo dia, né? Todo dia. Verdade. E aí depois ficou um tempo. Você lembra que ficou um lapso, né? Um hiato, né? Sem nada de pré-eleição, né? Sem pré-eleição, né? Faltava aquela... O pessoal reclamava muito daquela falta de instrução, da proximidade. Justo. Da correção ali, ou de ficar sabendo mesmo, noite passada aconteceu isso. Não deveria acontecer, ou parabéns por ter... Elogiar por um bom trabalho, certo. E também pela informação de... a gente fala muito disso. Hoje com o WhatsApp, né? Mais fácil. Acho que não tinha isso nessa época aí, né? Não tinha. O WhatsApp é 2013. Tinha MSN já? Não lembro. Não tinha. É só ligação, né? Era só ligação. Né? Mas o pessoal... hoje é mais fácil a informação, mas nessa época aí, eu acho que os smartphones foi vindo mais para 2010 para frente, né? Isso, o WhatsApp de 2013. Então se falava, acho que essa eleição é legal, porque também... acontece uma ocorrência em um local, quer dizer, e aí você não tá sabendo. Isso. Aí você tem que voltar lá naquele dia, só que sem saber... Sem saber o que aconteceu no dia anterior. O guarda tá correndo risco, porque ali aconteceu um fato, uma ocorrência, né? Às vezes uma pessoa ali ficou com algum ranço ali, e aí... Desconta no outro que não tá nem sabendo. Não tá nem sabendo. Isso que eu acho que é importante, era importante essa... Por isso que eu fazia isso, entendeu? Eu lia o jornal antes de ir trabalhar. Então, todas as notícias eu passava para o pessoal. Todas. De importância e tal. Eles sabiam o que tinha acontecido e tal. Então, a gente levava dessa forma. Tá certo? Eu vou pedir que o senhor conte um pouquinho lá atrás, depois eu vou pedir para o Aurélio, que também foi comandante da guarda, da carreira do senhor antes da guarda. Como que o senhor agiu no tático móvel, acho que o senhor estava falando aqui antes. Conta um pouquinho da história do senhor na Polícia Militar. O senhor entrou na Força Pública, né, Tenente? Entrei. Que ano que o senhor entrou na PM? 69. Chamava Força Pública. Era. Mas logo na sequência, entrei em julho. Fiz escola de soldado em Sorocaba, segunda fase em São Paulo, um tempo lá, e depois vim para o 17º.
E fiquei 10 anos como soldado, certo? Estudei e aí depois naquela época, tinha o concurso para cabo e curso em São Paulo, 6 meses. E fiz. Terminamos em junho, né? Em dezembro, escola de sargento, concurso. Jogamos confetinho, assim. 40 vagas, nunca aconteceu isso na polícia. Ah, é? É, nunca. É 500, 400. Era um concurso bem limitado, assim. Nossa. Mas foi ótimo. Foi um curso perfeito, sabe? Sargento. Em São Paulo, o curso? É. São Paulo, né? E terminei classificado na casa de detenção. Uhum. Vivi um pouco daquele inferno. Caramba. Aí depois eu vim para cá. Para Rio Preto, aqui concluímos. Finalizou. Finalizou. O senhor conhece o José Balduino? Conheço. Trabalhou com ele? Trabalhamos juntos. Esteve aqui semana passada. Ah, contou é? um pouquinho. Ele era sargento e comando, força patrulha, sargento é. CGP? CGP, né? Ele foi do Tático Móvel. Era. Só tinha um tático. Só uma viatura. Certo? Estouradona. Mas era os brabo. Era a 20 lá, a 20? Uma. Tem uma foto, acho que eles estavam numa D20 ou A20, não sei, mas era um modelo dessas caminhonetes. Eu sei que ele foi o sargento, trabalhou comigo. Eu fui comando Força Patrulha, ele era o sargento. O senhor teve com o Major Anderson também, que também tem episódio aqui no nosso podcast, o Major Anderson. Foi motorista do senhor? Foi motorista do senhor, inclusive, né? Foi meu motorista. Bom de serviço. Nossa, muito bom. E bom de coração também, né? Nossa, a pessoa era uma pessoa incrível, tá certo? Eu peguei ele como motorista porque o meu motorista faltou um dia. Aí eu peguei quem é. Tá, vai cá, vamos. Foi normalzinho, sem reclamar. Né? Porque às vezes o cara com comando junto, o cara não dorme, não pra lá, pra cá. Só roda, né? só. Então, mas não reclamou nada. Nós estava falando para a Aurélia que nós estouramos numa fábrica, né? Os caras estavam fazendo cocaína e era um sobrado. Então, como é que eu ia subir no sobrado? Como é que a gente ia já, né? Uhum. Ele pulou lá e tal, dali a pouco ele estava lá em cima. Abriu a porta para mim, fomos lá. Pegamos um monte de cocaína. Mas monte mesmo. Os equipamentos. Nossa, foi uma festa. Coisa Ocorrência boa. muito boa. Ele me mostrou, tá só no jornal, sorteio o jornal guardado até hoje. Né? Não, muito bacana. E, bom, avançando, né, no tempo, o Aurélio, a gente cresceu muito, né? O Jaguar é bem diferente em termos de estrutura, cada vez melhor. E o senhor teve a oportunidade de comandar O ano passado. o ano passado, né? Eu acho que foi bacana da gestão atual também valorizar, né? Tem quadro do senhor lá na base da guarda, tem quadro do comandante Aurélio também. E é legal essa homenagem para quem se dedicou, né? Chegou lá no cargo máximo e fez uma gestão, né? Conta um pouquinho como é que foi esse desafio também. Sim. Inclusive o Tenente Mário estava no dia da entrega Sim. da galeria de comandantes. O Tenente Mário estava lá no maio do ano passado, né? Então, dessa forma que você falou, o ano passado o secretário era o Coronel Jean Charles, né? Uhum. Então ele fez esse convite para mim, para eu assumir o comando, né?
né, passou para o prefeito Edinho Araújo, obviamente, e o prefeito aceitou a minha entrada no comando. Então foi em fevereiro de 2025, né? Aí o Cornaquione era o comandante, ele passou a ser o assessor do secretário. Então é dessa forma, né? Foi um tempo curto, né? 10 meses, um pouco mais, não deu 11 meses, mas né, que dava para... Eu falei no dia que vocês assumiram na passagem de comando, o feedback, até a Natália fez aquela leitura, né? Então o feedback que eu trago é que foi positivo, né? Foram 10 meses, mas eu fiz um trabalho legal, principalmente de gestão, algumas coisas que eu não concordava, eu tentei mudar, né? Você lê muito bem, né? Algumas coisas, viagens, abrir, né? Para que todos pudessem participar, ou tentar participar. Estava sendo uma mudança de base, né? Então, como eu não tinha o poder da caneta orçamentária, então eu tinha que pedir para o secretário algumas melhorias para a gente, né? Sim. Que teve. Então é isso, principalmente nessa parte de gestão, né? Como o tempo é pouco, tinha algumas ideias, inclusive a gente já conversou muito, né? Sobre a segurança pública básica, né? Do subinspetor Reinaldo, lá de Barueri, né? Reinaldo Monteiro, Reinaldo Monteiro, queria implementar isso. Peguei o Canil, fez um trabalho dessa forma. Eu até sempre falo, viu, tenente? Eu converso muito com o Martino. Eu acho que o futuro da guarda é isso, é um trabalho de territorial, de estar nos locais, né, onde a população está. E o futuro é a Polícia Militar fazer o trabalho mesmo das ocorrências mais de vulto, né? Ocorrências de maior gravidade. Então, umas ideias. A patrulha escolar, né, também consegui colocar, que faz um trabalho legal nas escolas. A Natália, que faz as palestras, né? Lembro que teve um elogio. Falo muito sobre bullying, né? Cyberbullying. Então é isso, né? Tentei fazer algumas mudanças. O tempo é curto, mas pelo menos uma sementinha eu consegui plantar. Então, pelo feedback, né, que eu trouxe da tropa, eu fiquei feliz, né? Sabe muito bem, a gente conversa muito, sai sem problema nenhum, né? A gente passa o comando, isso aí faz parte. E aí eu sou inspetor e a gente tem que continuar fazendo trabalho para melhorar para todos, né? Para nós e para a sociedade, né? Que depende desse bom trabalho nosso. Então, e o aprendizado, né? Acho que poucos meses que você está, deve estar... O aprendizado é gigantesco, né, tenente? Porque a gente faz um trabalho muito operacional, mas como que a administração pública, como que flui a administração pública, a gente não tem conhecimento, né? Então, quando a gente tá no comando, subcomando, a gente começa a entender a coisa um pouco mais macro. Então, a experiência que eu tive, nossa... fez eu melhorar muito como pessoa e como inspetor, né? Foi muito gratificante. Tudo é um legado que vem sendo construído, né? Desde que o primeiro comandante, passando por tantas outras administrações, até chegar na última, até a atual, né? Sim. Que a gente trouxe aqui. Mas foi muito bom. Tenho que elogiar o comando do senhor. E tanto que deixou, né, para nós... caminhos também, né? Sugestões de alteração de lei, na questão Verdade. Na questão da carreira, na questão de mudança que a gente sabe, na questão do concurso. Perfeito. Enfim, tem muita coisa que às vezes a gente tenta emplacar, mas por conta da burocracia, por conta de uma, né? Acho que uma das conquistas importantes foi a academia, né? Foi uma conquista que veio da administração do senhor, e o pessoal hoje treina, né? Para quem tá prestando concurso aí, o pessoal vai treinar numa academia legal, né? Assim, legal. Claro que não é uma Smart Fit, porque nem espaço para isso tem, né? Mas tem um aparelho de qualidade ali para quem quer fazer a musculação, e o pessoal hoje tem um físico melhor, ou pelo menos uma oportunidade de treinamento ali que veio também dessa briga aí pela... Eu vejo como essas coisas muito importantes para nós. Não tem dúvida. Os tatames, né, para defesa pessoal, que é importante, né? Que já vinha antes, né? Não é do ano passado, mas também é importante, né? Sim, com certeza. E aí, como é que foi qual que foi o maior desafio que o senhor acha, assim, o mais difícil? Senhores, vou perguntar para os dois. O que é mais difícil e o que é mais gratificante de ter comandado a guarda? Vamos começar pelo mais antigo. Sim. Olha, eu vou dizer um negócio para você. Você sabe que você entrar num lugar, não tem nada. Nada, não tinha nada. A guarda não tinha nada. Você era regido pela lei da Prefeitura Municipal. 490. 0590. 0590.
Então, eu briguei muito lá. Falei, como é que eu vou comandar uma guarda desse jeito? Não tem um Não regimento tem como. próprio. É muito diferente, né? Uma instituição de completamente segurança. diferente. Não tinha uma lei, não tinha nada que assegurava que o guarda tinha obrigação, tinha direito, nada. Simplesmente nada. Certo? Só fazer um adendo, depois você vai continuar. Quando eu falei aquela hora que só teve um que respondeu uma sindicância, foi em cima disso aí que o senhor estava falando. O guarda veio trabalhar fardado de sapato social, sem coturno. Aí a gente colocou no papel e aí chegou lá na administração, mas onde está escrito que ele não pode usar um sapato social? Tem isso, né? Então, não tinha um regimento, né? Não tinha um regimento. Não tinha nada. Nada. Aí nós pegamos alguns que tinham um pouco de experiência em policiamento e tal, e começamos a fazer alguma coisa. Pegamos uma de Catanduva, as normas deles lá, uma de Araçatuba, lembra disso? Lembro. E dali começou, sabe? Uma construção. A construção das normas. O que o cara pode, o que ele não pode, certo? Então era difícil. Eu briguei muito. Nossa Senhora. Chegava lá e... Cadê o negócio aqui, a assinatura? Eu falei, mas que assinatura? O cara entrou à noite, trabalhando. Como é que ele vai assinar esse trem aí? Então era dessa forma, né? Não tinha estrutura nenhuma. No começo tinha plantão noturno, não? Não, no começo não, né, Tenente? Só tinha na base, né? Ficava cuidando da base, ficava um GCM cuidando da base. Não tinha patrulha na... Não, no final do mandato do Tenente, acho que tinha nas UBS, então, não é UBS. Na UPA, né? Na UPA Santo Antônio, depois começou a ter. É só na UPA Santo Antônio, né? Só na UPA Santo Antônio, né? Lá tinha mais problema com o paciente. Mas já quase chegando no final, ó. Já tava lá na base da Pedro Amaral, né? Aí era até a 743 que ia pra lá. Aí acho que no final do mandato do Tenente ficou mais uma noite fora essa, que fazia albergue noturno. Depois acho que ficaram 2 no final do mandato do Tenente Mário. Legal. Então, e o mais gratificante? O que o senhor levou pro coração, assim, de especial? As amizades que eu fiz. O pessoal me ajudou muito, sabe? Sem estrutura, sem nada, nós conseguimos fazer alguma coisa, sabe? Deixar um legado. Graças a Deus, né? E como nós vamos fazer? Aí eu dividi a cidade em 4, lembra disso? Sim, 4. E então, pessoal da Zona Leste, Oeste, Norte, Sul. Tal. E começamos, vamos ajeitando, vamos fazendo. O centro, tinha o centro, né? Que era a Kombi na 742, fazia o centro. E por aí afora. Foi muito bom. O pessoal me ajudou muito. Eles tinham vontade, sabe? Com raras exceções. Sim. Raríssimas. Né? Certo? O resto todo mundo queria fazer. Queria aumentar, queria acontecer, né? Então, quando eu falo assim que o Tenente Mário é responsável por hoje, a gente está quase em 300 guardas municipais, é que se a gente não tivesse feito esse bom trabalho com 59, o prefeito não ia querer fazer outro concurso, né? Essa guarda não tá virando nada, vou ficar aumentando o custo. Então aí fez o segundo concurso, né? Que já era o Valdomiro, vocês entraram, e com o trabalho com vocês também junto com a gente, fez com que viesse o terceiro concurso, né? Então é graças ao nosso trabalho. Tem uma cidadezinha perto de Barretos, agora esqueci o nome, que a guarda, com 28 anos, não tinha feito o segundo concurso. Nossa. Ou seja, quer dizer que o trabalho, parece que o ano passado, atrasado, fez. Quer dizer que 28 anos depois não tinha mais nenhum concurso, quer dizer que o trabalho não estava sendo bem executado, né? De fora eu posso falar razoavelmente. Então, por isso que eu falo que o Tenente Mário é responsável por isso, né? Que esse bom trabalho de nós, 59, veio o segundo concurso, com o trabalho de vocês junto com a gente, veio o terceiro, e com o trabalho do terceiro concurso está vindo o quarto, né? Então, se a gente não fizesse um trabalho bacana lá atrás, talvez hoje, né, já estava quase que extinguindo a guarda e aposentar os... E para o senhor, qual que foi o maior desafio e o que foi mais gratificante?
O desafio é mais ou menos isso que o Tenente Mário está falando, de não ter, você sabe muito bem, a gente ainda não tem uma hierarquia de disciplina consolidada, né? Ainda mais se a gente for fazer uma analogia com a Polícia Militar, né? Que ali o superior fala e o subordinado obedece. Então você sabe muito bem. Então é sempre questionamentos. E eu sou um cara que eu não consigo ficar à parte, não. Vou fingir que eu não estou ouvindo, que eu não estou sabendo. Então eu acabo absorvendo. Acaba absorvendo tudo aquilo, né? A sorte, que é a minoria, né? A grande minoria. Mas mesmo assim carrega, né? É pesado. Boa noite. Mesmo assim é pesado. Então, essa parte ruim, né? Questionamentos, nunca elogio, sempre do contra. Então, eu senti muito essa parte. E também a gente não conseguir fazer o que a gente, né? Como a gente não tem a caneta, né? Não conseguir fazer tudo que a gente... Eu sei que a administração pública, as coisas tudo mais morosa, né? Você tá vendo muito bem agora. Mas isso, né? Principalmente essa parte negativa de alguns, né? Sim. Só questionamento, só negativo. E a parte boa é justamente essa, né? O que eu falei. Foi uma experiência, nossa, são 10 meses que foi um doutorado de 2 anos, né? Porque você começa a entender tudo, né? Da administração, tudo. Como que flui a administração, toda a guarda municipal no completo, né? Então, é coisa que eu falei, melhorei muito como pessoa e como inspetor, melhorei mais ainda depois desse ano aí de 2025. Muito bom. Eu acho que tentando completar um pouco o que falou, é assim, eu vejo que a posição do comando ela é um pouco assim, você tem que agradar o lado de cima e o lado de baixo, né? E não é fácil, né? Porque de cima ele vai te cobrar. E tá certo, porque ele quer o resultado E embaixo, às vezes, eles também vão cobrar porque tá vindo, sim, né, a pressão, de repente, que... Ou porque é um descontentamento Perfeito. E tal, e aí você tem que tentar manobrar essas duas partes. Sim. E aí você, como comandante, quer ou não, você não se desliga, né? Porque você fica o tempo inteiro... Justo. 24 horas por dia. Você não tira férias e fala, esqueci a guarda. Você não tem essa opção, tem né? Essa opção, sempre você vai estar ali, alguém te ligando. Justo. Resolvendo alguma coisa. Você me lembrou uma coisa. Eu ia embora, ligava o celular do lado da minha cama ali, certo? E dormia com ele ligado. Ver se alguém... Vai que aconteceu. Alguma coisa. Então era essa a rotina. Certo? E com isso não desliga totalmente. Não. Você não desliga totalmente, você dorme vendo... Então foi difícil por isso, sabe? Hoje você pode... quem que é o... comandante é o Boaventura. Boaventura. Boaventura pode ir embora na sexta-feira e você vai no sábado. Certo? Sim. Antes não. Eu ficava até às 18 horas. Eu não vou no sábado não, porque vai ficar o Aurélio que vai cuidar. Presencialmente, né? Não, tô brincando, né? Presencialmente lá. Aí, depois em casa. No sábado ia, porque tinha o pessoal que entrava sábado, né? Sim. No 12. Sim. Fazia 12 horas, então ficava um lá à disposição, né? Ou eu, e no domingo baço. E na outra semana invertia a coisa. E é por aí. Hoje o teu comandante sai, você fica. Né? Sim. Você pega um outro dia, ele pega o outro, e vai embora. Sim. Tranquilo. E você tem autoridade para na verdade, desenrolar. Na verdade, também, eles não ficam. No final de semana, eles deixam a cargo do inspetor do plantão. Eles não ficam, não. Então, mas é que eu estou dizendo, antes não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Era linear, não tinha pirâmides, né? Todo mundo terceira classe. Mas tá bom, foi muito bom o papo. Espero que o pessoal tenha gostado. Quero agradecer a nossa técnica aqui, a Vanessa, que esteve ajudando a gente aqui, trocando essas câmeras que vocês ficam vendo aí. Não é sozinho, no automático, não. É ela que ajuda a gente aqui. Comeu, viu? Comeu a massa de vó aqui, tá soltando fogos aqui, falando que gostou, que adorou, viu, Kael? Frango de vó, muito bom. O pessoal vai jantar agora, quem quiser aqui. E eu também comi aqui, fiz o meu
só um breve petisco Uma aqui. entrada só. Uma entrada só. E estava muito, muito gostoso. Agradecer os colaboradores aqui, a AP Brasil, a Farmácia Multidrogas lá do Fraternidade, do Rimoli, Alessandro Rimoli. Vamos deixar tudo na descrição aqui dos colaboradores. Sem eles, difícil acontecer o podcast, viu? Porque é graças aos colaboradores que a gente consegue manter aqui na linha os episódios. Agradecer muito mais os convidados. Obrigado. Se quiser deixar uma última mensagem, um abraço para alguém aí na participação. Esse momento final aí fica para vocês aí. Então, ok. Eu quero dizer o seguinte, foi um prazer estar aqui, sinceramente foi. E eu queria deixar um abraço para todos os guardas municipais, certo? Que tem muitos que eu não conheço, mas muitos eu conheço. Então, um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Fique sempre de portas abertas à Guarda Municipal, na hora que o senhor quiser visitar, viu? Obrigado. Por fim é isso, né? Eu já disse anteriormente, agradecer demais o Tenente Mário. Eu volto a dizer, se hoje a Guarda está nessa proporção, nesse patamar, que esse trabalho reconhecido pela sociedade o pertence, começou lá atrás com o Tenente Mário comandando a gente, sozinho, nós em 59, todos meio perdidos ali, ele conseguiu orientar a gente e fazer um trabalho bacana. E os demais ex-comandantes também, né? Coronel Roque, Cineiro, Cornacchione, que sempre foi um tijolinho, né? Todos que passaram, deixou um tijolinho, né? Depois veio eu, agora tá você e o comandante Boaventura. Então isso é tudo construção, né? Então a gente, cada tempo que passa, vai melhorando. Tenho certeza que daqui para frente nossa corporação vai ser mais importante aí na segurança pública do município. Valeu, obrigado mesmo pela presença no nosso podcast. E é isso, pessoal. Você que quer seguir acompanhando esses bate-papos interessantes aqui no Poliscast, é só se inscrever no canal, marca o sininho, curte, dá aquele joinha aí no nosso podcast para que ele alcance mais pessoas. Valeu, obrigado e até a próxima.